Olá pessoal do nono, tudo bem? Vamos para a nossa revisão, preparação aí, vamos dar uma revisada nas nossas videoaulas, nos PowerPoint, nos vídeos que eu preparei para vocês. Eu fiz aqui um resumão que vai te ajudar, né, a entender melhor, a estudar e se sair bem lá na nossa prova. Tá? Então, nós falamos ao longo do mês de agosto e setembro do teatro como um todo, da construção cultural da sociedade embasada pelo teatro. A importância do teatro nas questões políticas e sociais, a construção do teatro levando a sociedade a se envolver, a questionar o meio onde ele vive, porque o papel do teatro é ir além, né? Tanto que é teatro além das fronteiras, deixar o espectador ciente do mundo aonde ele vive. Então o teatro ele vai além do papel de entreter, ele é um entretenimento, mas ele leva o espectador a um questionamento da sociedade no geral, da política, né, das questões de relacionamento. Então o teatro ele tem esse papel, ele não pode ficar preso ali nas quatro paredes, ele tem que ultrapassar os questionamentos que ele levanta durante a apresentação, durante aquela uma hora e meia de teatro ali. O espectador tem que levar isso com ele, levar para casa, para ele se questionar, levar para uma roda de amigos aquilo que ele ouviu e aquilo que serviu como um despertar sobre a sociedade aonde ele está inserido. Então o teatro tem essas características. Então na antiguidade, se nós olharmos o espaço, né, o espaço do teatro aqui, tá vendo? O espaço como um todo, tem as características do espaço físico. Então o teatro físico, por exemplo, aí, o teatro de Epidauro, né, que é considerado um dos mais antigos da história da humanidade, que tinha cerca de 12 mil lugares, ele tinha as divisões muito bem estruturadas. Nós estamos falando primeiro do espaço físico muito bem delimitado. O espaço para os músicos, o proscênio que vem do grego, né? O proscênio é o palco aonde ocorriam as apresentações. Então aqui, né, nós temos aqui uma área de apresentação, temos aqui onde ficava o fosso, né, da orquestra, e logo aqui ficava então o proscênio, que era o palco, e atrás dele o esquene, que era o camarim. Então era uma estrutura muito bem montada já há 400 anos antes de Cristo. Então muito antigo, já tinha toda uma estrutura bem delimitada, bem montada, bem estruturada. Então não é só a questão do espaço físico. Quando a gente chega na Idade Média, a gente vê que, falando ainda de espaço físico, o teatro ele rompe com o espaço delimitado aonde ele está e ele ganha as ruas. Ele vai para as praças, ele vai para as feiras, porque houve na Idade Média uma perseguição muito grande e a igreja daquele momento relacionava o teatro com o pecado, o maligno, algo que era ruim. Então o teatro teve que achar lugar nas escalas mais baixas da sociedade, onde estavam as pessoas mais simples. Daí começa esse tipo de teatro novo, que era levantar questões sociais, questões políticas, despertar no espectador o interesse então por questionar o meio aonde ele estava inserido, né? E nesse momento a igreja então cria os autos, né, que eram as peças cristãs, justamente para confrontar. Então o povo na praça, que a praça é do povo, a praça é pública, os artistas falavam de temas que eles consideravam relevantes para a sociedade, enquanto que dentro dos teatros fechados, a igreja conduzia aquele local. Então as peças eram cristãs, eram peças tiradas de momentos bíblicos, tinha todo um envolvimento diferenciado, porque eles acreditavam que ali dentro havia algo sério, porque estava relacionado à palavra de Deus. E na praça, nas praças, nas feiras, eram temas populares, eram as comédias que faziam as pessoas sorrirem e fazia também as pessoas se questionarem.
Nesse momento, então, quando a gente sai da Idade Média e entra no período chamado e conhecido como Renascimento, que é onde o teatro, a música, a dança vai passar por uma grande revolução cultural e de entendimento e de estrutura e de características que vão fazer com que as pessoas comecem a ter um novo olhar sobre as artes, vem com o Renascimento, né? E surge o chamado palco italiano, que é o padrão até hoje, que é essa estrutura que a gente vê aí, olha. Vocês estão vendo aqui, então nós temos o palco, a orquestra, os músicos e a plateia aqui. Essa é a estrutura, né, clássica. Então surge esse conceito de palco italiano, que é esse padrão que tem nos teatros. Antigamente tinha, mas não era padronizado, porque eles apresentavam nos castelos para os reis, apresentavam nas igrejas. Então constituiu-se um modelo, né, o chamado palco italiano. Mas existem também os espaços não convencionais, que eu comentei com vocês. Grupos de teatro que usam outros ambientes para apresentar suas peças, né? No porto, debaixo de uma ponte, dentro de uma igreja, na fachada, né, de um prédio em construção, as pessoas eles se amarram, vão a fazer, né, apresentações como foi o chamado Teatro da Vertigem, os espaços alternativos. Então o teatro passa por uma grande transformação. E aí surge outros conceitos, que são os conceitos atuais e contemporâneos do teatro. O teatro que insere o espectador, o teatro que traz, né, o espectador para o espetáculo, que são as peças conviviais, aonde eles procuram um ambiente onde a própria plateia possa ser envolvida no espetáculo, eles participam direto e indiretamente da construção do espetáculo, né, da relação, como é o caso do teatro que acontece nas ruas, nas praças hoje, né, que é chamado de espetáculo encontro, que gera essa proximidade, não tem palco, né, as pessoas apresentam ali de frente, cara a cara com as pessoas e vão envolvendo os espectadores com maquiagem, com figurino e vão inserindo as pessoas que estão ali assistindo. Um outro estilo que eu falei para vocês é o teatro esporte, que já tem um foco específico, mas dá a oportunidade do espectador também se envolver, porque ele cria as apresentações para que os artistas interpretem. Então o teatro vai passando por essa evolução e a gente começa a perceber os conceitos, por exemplo, de criação compartilhada. Eu me lembro que eu falei para vocês da criação compartilhada, onde cada pessoa traz um pouco de si, da sua vivência para a construção daquele espetáculo. Então todo mundo participa ativamente, dando ideias. Esse é o processo colaborativo, né? Os artistas e a equipe técnica vai sentar juntos e vão construir a história, vão construir a sequência que vai ser contada essa história. Por isso que são chamadas de ideias compartilhadas. Então o processo colaborativo é onde cada um traz a sua ideia, acrescenta um pouco para a construção desse espetáculo. A diferença do processo colaborativo para a criação conjunta é que todo mundo faz tudo, mas não quer dizer que todo mundo junto vai fazer tudo. Todos dão ideia, constroem a pesquisa do espetáculo, mas tem alguém para reger esse processo todo, que é o diretor. Ele delimita, mas ele aceita as ideias, todo mundo senta junto e discute, monta o seu espetáculo, mas depois cada um vai para o seu espaço. Essa é a criação conjunta. A criação conjunta é para que haja esse envolvimento e a plateia perceba que foi feito algo de grupo mesmo, de participação conjunta. Então o teatro ele tem passado por essas transformações. E eu finalizei as aulas com vocês, nossa última aula, falando exatamente disso. Né? Busquei dentro da nossa própria cultura, que é a cultura regional do Nordeste, onde eles têm muito dessa característica, de fazer tudo muito junto, né? Que é chamado de herança multicultural. É passado de pai para filho, de neto, de avô para neto,
né, onde as pessoas sentam juntas e vão compartilhar as histórias, compartilhar as experiências. Então é um conjunto de eventos e de situações criando uma teia cultural, né? Então a cultura do Nordeste ela é muito popular, muito voltada para o povo. E nisso gera essa mistura que a gente conhece, do santo e do profano, né? A importância do cordel. O cordel traz muito disso, dessa mistura do santo e do profano. O artesanato que é feito em conjunto, né? Todo mundo junto ali trabalhando, entalhando, produzindo aquelas peças, mas sempre misturando, né? Uma mistura muito grande no Nordeste, da cultura popular, do sacro, do profano, do santo e do povo, né? Seja na dança, na música, na culinária, sempre tem isso, essa mistura do que o negro trouxe da África e inseriu dentro da construção da cultura nordestina, e eles absorveram isso de tal forma que é muito difícil você desvencilhar, separar o que é santo e o que é profano. Né, as festas religiosas, as festas católicas, as festas populares, há uma mistura muito grande de cores, de santos, de cheiros, né? É o que a gente chama de sincretismo religioso. Você tem que guardar essa informação. O sincretismo, então, é essa união de todo esse conjunto forte da cultura, da ideologia, da religiosidade. Nós não estamos falando aqui da religião da igreja em si, mas é dessa religiosidade, de buscar da forma que eles vêm dançando e celebrando a formação dessa identidade religiosa, que é o sincretismo, né, religioso e ideológico. Então eles levam isso muito no seu dia a dia, nas suas festas populares. Então é necessário que a gente entenda então essas características. Então eu quero que você volte, busque essas informações, reveja essas videoaulas, façam as anotações que vocês farão uma excelente prova baseada nisso e tudo que eu falei para vocês. Ok? Então é isso, pessoal do nono. Boa sorte para vocês, tudo de bom, até qualquer hora a gente se vê.